Olá pessoal, eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que fizeram a sua inscrição no nosso canal e têm deixado seu comentário e que têm nos ajudado aí compartilhando os vídeos, tá bom? Hoje é dia da gente falar desse clássico da literatura, né? Que já foi traduzido aí para mais de 180 idiomas, O Pequeno Príncipe. Falando aqui do Pequeno Príncipe, né? E eu peço já perdão por tentar pronunciar aqui o nome do autor, apesar de eu não ter domínio aqui no francês, mas trata-se do autor Antoine de Saint-Exupéry, eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom? E eu gostaria de falar de algumas peculiaridades, um pouco sobre o autor, porque essa, essas peculiaridades do autor vai envolver muito as suas obras e principalmente o Pequeno Príncipe, tá bom? Então o autor, ele, além de ser escritor, também ele era aviador, ou seja, piloto pelo Correio Aéreo Francês. E o corpo dele foi tido como desaparecido em 1944, ano que ele veio a ser onde se considera que o autor faleceu, né? Até hoje não foi encontrado o corpo dele no mar Mediterrâneo, e como se trata do período da Segunda Guerra Mundial, não se sabe ao certo se ele foi abatido em combate por um avião nazista alemão ou se foi alguma pane que aconteceu no avião e ele veio infelizmente a desaparecer junto com o avião no mar. O que se sabe hoje, né, é que um bracelete ou uma pulseira dele foi encontrada em 1998 por um pescador. E em 2003 os destroços do avião, mas mesmo assim não chegou-se à conclusão de como ele foi desaparecido, se abatido em combate ou infelizmente uma pane que aconteceu no avião. O autor lá na França ele é considerado assim como um dos grandes artistas, né, pela crítica literária. Lá no Pantheon, né, na França, o nome dele está escrito com muitos outros, como Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, apesar de nunca ter sido encontrados os restos mortais dele, mas fizeram lá na França essa homenagem ao autor do livro, tá bom? E outra coisa curiosa também é que a família dele esteve aqui no Brasil, em Florianópolis, porque foi descoberto também que ele, nesses trajetos que ele fazia de avião, essa localidade aqui no Brasil era tido como se fosse uma pousada, um refúgio onde esses aviadores eles ficavam hospedados nesses translados, né? Então a família chegou a vir aqui para visitar esses locais, conhecer os amigos pescadores que ele fez aqui no Brasil. O que deixa também uma coisa muito curiosa com a obra, que é essa, do mesmo jeito que o autor ele prezava muito pela dedicação da amizade, isso é uma coisa que refletiu a família, o que a fez vir aqui visitar o Brasil para conhecer esses amigos do autor, tá bom? A minha versão aqui é da editora Pé da Letra aqui, é uma versão cartonada e ela também vem inclusas aquarelas que o próprio autor pintava, né? Então é cheio de aquarela. Então é aquela obra que a gente super indica para crianças, né? É uma obra dedicada aí para o público infantil que vem ganhando e tem ganhado aí as gerações, não só o coração das crianças, mas também como adultos de todas as idades. E não é porque é uma obra de caráter infantil que a gente como adulto não possa aprender. Pelo contrário, aqui tem muitas camadas e eu super indico aí para quem tem filho, né? É um momento muito bom para você sentar e dedicar um tempo aí com seu filho, tá fazendo a leitura com ele, se dedicando, tirando esse tempo de qualidade com o seu filho, tá bom? Uma outra coisa, o que é que se trata a história, né? A história é o seguinte, acontece de um piloto ele ficar perdido no deserto do Saara, e quando ele está lá nesse deserto, tentando ajeitar o avião dele, que caiu lá, que ele teve que pousar, ele encontra uma criança, um meninozinho de cabelos dourados, que é o Pequeno Príncipe. E a história vai se desenrolar como? Como as conversas entre esse piloto, esse aviador e o Pequeno Príncipe. Onde esse Pequeno Príncipe ele vai relatar toda a jornada, a peregrinação dele
de quando ele saiu do planeta dele, no caso que é um asteroide, o B612, até ele chegar na Terra. Ele vai passando por diferentes asteroides e planetas, conhecendo pessoas diferentes, e através dessa conversa com o piloto, a gente vai sendo imergido aí, e seu filho, a criança, vai sendo imersa num mundo muito rico, né, de conceitos como amizade, amor, compromisso, tá bom? Então, eu gostaria aqui de citar 3 lições que a gente, como adulto, ou para nossas crianças, o que a gente pode estar aprendendo na obra, né? A primeira delas aqui, que eu vou até ler primeiro aqui, ela diz a seguinte coisa, é um trecho muito bonito, que é uma conversa que o Pequeno Príncipe ele está desenvolvendo com a Rosa, né? E a Rosa fala assim pro Pequeno Príncipe, ó, diz assim, né? Isso aqui é o tagueado mais aqui do canal, aquele que a gente mais tirou de importante da obra e que vai extrair hoje aqui essas 3 lições para o nosso vídeo. É uma conversa bem singela, né? Trata-se de uma conversa entre a Rosa e o Pequeno Príncipe, e a Rosa fala o seguinte, né? É preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quero conhecer as borboletas. Olha a riqueza dessa fala aqui, desse personagem, né? Como se trata de uma fábula, a gente vai ter isso, né? Rosas falando, raposas falando com o Pequeno Príncipe, serpentes e etc. que vai aparecendo aqui na obra. Então aqui a primeira lição que a gente pode estar aprendendo, eu vou ler novamente, ó, é preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quero conhecer a borboleta, né? Então a gente pode tirar aqui, o que é que eu entendo sobre isso aqui, né? Que no processo da vida, né, a dor ela gera crescimento, né? Porque isso aqui é uma planta falando para o menino, olha, eu vou ter que suportar lagartas se quero conhecer as borboletas. Ou seja, para a planta, né, se a gente fosse pensar assim, a lagarta gera muita dor, muito sofrimento, né? E pode causar até morte. Mas uma vez vencendo esse obstáculo, se vê a beleza da vida. Então, no caso aqui, essas lagartas, se a gente fosse pensar pra gente, né? Ela representa pra gente ou pra sua criança essas coisas, né? A dificuldade, o sofrimento, a dor, a ansiedade do dia a dia, né? A gente como ser humanos, a gente tem que entender isso, né? Que a dor ela vai gerar crescimento pra gente. Está embutido dentro do algoritmo, do operador da vida. É inevitável, né? Então a gente tem que suportar essas dificuldades, essas lagartas, né? Então a primeira lição, que é a primeira lição, que para se ter crescimento na vida e ser um ser humano consolidado, né, em valores, né, e ter um bom caráter, tem que passar pelo... A dor gera sofrimento, isso gera um ser humano equilibrado, né? Uma outra passagem muito bonita, e vai ser a segunda lição que a gente vai tirar, muito bonita também, né? Tá dentro aqui do tagueado mais. É uma parte muito interessante que o Pequeno Príncipe está conversando com o rei. Nessa peregrinação dele, ele passa por um planeta, fala com o rei. E o Pequeno Príncipe quer muito ver o pôr do sol. E ele pede para o rei que o rei ordene, né, que o sol se ponha, porque ele quer ver o pôr do sol. Eu não vou dizer o porquê ele quer fazer isso, para quando você for ler essa obra com seu filho, não está dando nenhum spoiler. Aí ele pede para o rei que o rei faça isso. Aí olha o que o rei responde, eu vou ler aqui, tá? O rei diz assim, ó. Aí ele diz a seguinte coisa, o rei: a autoridade repousa primeiramente na razão. E o rei continua e diz assim, ó: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Vou ler de novo. A autoridade repousa primeiro na razão. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Então, qual é a segunda lição aqui, nessa conversa do Pequeno Príncipe com esse rei, né? Que quem exerce autoridade e poder tem muita responsabilidade sobre aquelas pessoas que ele exerce essa autoridade. Por quê? Porque tem que se fazer um exercício de razão, né? Tem que saber o que é que motiva, por que é que eu quero exercer poder e autoridade, né? Porque essa simples pergunta, essa reflexão que você faz, ela leva você a pensar a motivação do seu coração, né?
Você quer exercer poder e autoridade para agir por conveniência ou por propósito? E isso aqui que o rei responde, né, que é preciso exigir de cada um que cada um pode dar. Não é porque você tem poder que pode exigir qualquer coisa, né? O rei não poderia pedir para o sol se pôr, ele não tinha esse poder aqui na fábula. Por quê? Porque às vezes a gente exige muito das pessoas ou de alguém aquilo que a gente acha que ela está apta, ela tem, mas na verdade ela não tem. Cada pessoa é um ser único, cada pessoa tem a sua história, tem as suas limitações, e a nossa métrica não pode ser aquilo que eu superei, que eu vivei, o que eu vivi, né? Eu tenho que olhar para o próximo com esse olhar de reflexão, né? De equilíbrio, né? E perceber o que é que ele pode dar, né? O que é que ele pode contribuir para a sua sociedade como pessoa. Então, a pessoa que exerce o poder, ela tem que passar por essa reflexão. Então, a segunda lição muito bonita é essa, que quem exerce poder e autoridade tem muita responsabilidade sobre essas pessoas ao quais ele tem esse poder, essa autoridade, né? E a terceira lição vai estar aqui, deixa eu ir passando aqui para a gente ler, que é bem conhecido aí, eu acho que de todos, né? Que aí é outra lição, a terceira lição e última que a gente pode estar tirando do livro aqui, bem conhecida, que diz assim, é a conversa do Pequeno Príncipe com a raposa, né? E a raposa, ela conta um segredinho pro Pequeno Príncipe, né? E ela diz assim, a raposa, a gente só enxerga bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E por último, bem conhecido, que talvez você não relacione ao livro, mas com certeza você vai relacionar com... Você já escutou isso em algum local? Nessa conversa aqui do Pequeno Príncipe com a Rosa, que é assim, ó. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, qual é a terceira lição dessa conversazinha do Pequeno Príncipe com a raposa que revelou esse segredo para ele, né? Que para você exercer a amizade e amar as pessoas, isso exige dedicação, tempo, compromisso e respeito. É responsabilidade acima de tudo, né? Não dá para se cultivar uma amizade, não dá para se amar ninguém, se não passar por isso, né? Por o tempo, deixar uma dedicação para isso, um compromisso e um respeito. Então é isso. Isso é o Pequeno Príncipe, esse grande clássico, né? Eu super indico aí para as crianças, os pais estar fazendo essa leitura com seus filhos, tá bom? E é isso. E por favor, pessoal, se você gostou de mais esse vídeo aqui que a gente fez no canal, por favor, deixa aí seu joinha, manda para as pessoas se inscreverem no canal e deixa seus comentários, tá bom? Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo da gente. Tchau, tchau.